Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, verso 1 diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Agora o verso 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um, e Deus manifestou ao Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias subiram após as primeiras. Serão 7 anos bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento, do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó e que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumará a terra. E não se lembrará a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó é dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Olha a soberania de Deus aqui. E Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administrador sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra, nos 7 anos de fartura. Ajunte aos administradores toda a colheita de bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça. Até aí. Olhe para cá, irmãos. Pastor Erival, essa foi a palavra que Deus me deu nesta pandemia. Eu preguei muitos sermões, mas essa foi a palavra que me entregou para estes dias. E eu acredito que a palavra, como o Dr. Martin Lloyd Jones diz, a pregação, nós temos que ter o senso da transcendência de Deus e falar também em tom profético. Não é simplesmente interpretar textos, mas ter o senso da transcendência de Deus presente. E também nós temos esse senso profético. Esse texto aqui fala exatamente o que nós estamos vivendo, exatamente o que está acontecendo conosco. Veja só, Faraó teve um sonho, e as vacas e espigas são símbolos. Mas o que significa as vacas e as espigas? Preste atenção. José interpreta os sonhos e as figuras nos sonhos como o quê? Faraó, nós vamos ter um período de 7 anos, não sei se simbólico, literal, mas de muita abundância, de fartas chuvas e fartas colheitas, e vai ter muito, mas após isso, vai vir 7 anos, um período de seca e escassez que vai assolar o mundo inteiro. O que você tem que fazer, Faraó, para não ser pego pela fome? No período, nos 7 anos de fartura, ajunta em celeiros, ajunta suprimento, o máximo que você puder. Nesse tempo que a chuva está caindo, que o fruto está sendo dado, que há abundância na colheita, ajunta e estoca nos celeiros, o máximo que você puder. Então, quando vier os anos de seca, que assolarão o mundo inteiro, vai ser muito difícil, mas vocês suportarão, sobreviverão e atravessarão esse período de pé. E aconteceu exatamente isso, e José foi nomeado governador, e todas as nações do mundo, no período de seca, vinham comer da mão de José de modo que encontrarão salvação.
Da mesma maneira, nós estamos vivendo um tempo semelhante a este, que aponta para o futuro. Nós estamos vivendo um momento que o coronavírus, a pandemia e todos os seus desdobramentos que envolvem política, ciência, que envolvem a religião, está afetando de forma drástica, devastadora todo mundo. Sim ou não? Estamos aqui, somos agora prova viva dessa crise. Estamos aqui todos de máscaras, todos aqui limitados com o espaço em razão do isolamento social. O mundo atravessa um colapso econômico sem precedentes, fome, guerras e rumores de guerras já se fala em razão disso. E independente dos números, se são reais ou não, muita coisa, é claro, não dá para acreditar nas notícias da mídia, o fato é que a Covid-19 é verdadeira, é real, está aí. E ela já marcou a história. É uma epidemia não tanto pela letalidade, mas pela proporção mundial. Ela já marcou a história da humanidade, sem sombra de dúvida. Só que período é esse? Muita gente fala da volta de Jesus e associa essa pandemia a um cumprimento escatológico acerca do fim. Jesus está voltando, é o fim, essa pandemia aponta para o fim. O que Jesus diz? A semelhança da época de José, do período de vaca gorda, Jesus disse: quando virdes todas essas coisas, que coisas? Aí ele começa a citar, nação se levantando contra nação, reino contra reino, haverão fomes, terremotos e pestes, pestilências, epidemias, pandemias, é o que estamos vivendo agora, hoje, aqui, agora. Tá, então isso significa que o fim chegou. Aí Jesus vai completar: quando virdes todas essas coisas, é necessário que elas aconteçam, mas, entretanto, não obstante, ainda não é o fim. Não é o fim? Não. Isso é só o princípio das dores. Princípio das dores. Ok. Significa o quê? Que essa situação que nós estamos passando, ela não é ainda o pior. Não é o fim. Não é a grande tribulação. Não é o que o mundo pode experimentar de pior. A pandemia do coronavírus e tudo que a segue, financeira, econômica, é um aperitivo. Princípio das dores. O que significa isso? O termo é para ser usado num parto, numa mulher grávida. Se a mulher está grávida, como ela sabe que vai dar luz? Quando ela sente contração. A contração é um sinal que ela vai dar luz na mesma hora? Não. É um sinal que ela vai dar a luz. É uma certeza que ela vai dar a luz. A contração. Agora, o momento exato não é na primeira contração, ela começa a ter uma sequência de contrações e vai aumentando, então dá a luz. Então veja só, o que Jesus está dizendo, que o coronavírus e toda essa crise não é o parto, é só um sinal que haverá o parto, não é o fim, é só um sinal que haverá o fim. Não é o pior que a igreja e a sociedade pode passar ainda. É um sinal que ela vai passar. O que é isso então? Jesus está nos mostrando que tudo isso é o período de vacas gordas. Por quê? Apesar dessa crise, nós ainda temos liberdade religiosa. Apesar dessa crise, nossas despensas ainda têm comida. Apesar dessa crise, nenhuma lei foi sancionada impedindo a realização dos cultos religiosos. Apesar dessa crise, boa parte dos nossos irmãos continuam com seus empregos.
Nós ainda contamos com saúde. Perguntei para o pastor Erival, 6 ou 7 pessoas foram contaminadas em toda a igreja. E uma ou outra está passando um momento mais crítico. Mas são quase 3.000 membros. Veja só, o que significa? O que eu estou querendo dizer? Que esta epidemia e todos os seus desdobramentos é um sinal que virá um tempo pior pela frente. Estas 7 vacas gordas, a liberdade que desfrutamos, é um sinal que haverá 7 magras, fome, miséria, dificuldade. Isso aponta para o quê, meu irmão? Aponta, eu estar pregando de máscara, essas fitas aí, a nossa política e os rumores que saem dali, são sinais que vêm tempos difíceis pela frente. Há rumores de uma perseguição religiosa, ainda não está acontecendo, mas há rumores. Há rumores da interferência do Estado até na ordem e na liturgia do culto. Ele ainda não está interferindo, está interferindo em parte, porque há regras até para celebrar a ceia agora. O Estado agora diz como é que celebra a ceia, não é a confissão de fé, não é a Bíblia. Como é que batiza, como é que se cumprimenta, como é que faz a coinonia, como é que faz o louvor. Mas ainda não é nada legal. Mas há rumores dessa interferência. Há rumores de um colapso econômico tão gigante que vai trazer fome a uma porcentagem altíssima da população. Há rumores que essa fome e desemprego vai gerar violência, agressão, mortes e etc. Há rumores disso. E essa vaca magra, feia, esses rumores vão convergir no quê? Em um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação, que guerras, rumores de guerra, epidemias, é o princípio das dores, é pequeno, não se compara com o que vai vir. Então aparecerá o anticristo, nesse bolo todo de apostasia, e promoverá a maior perseguição já realizada por um homem, um império, uma dinastia, um governo, sobre a igreja de Cristo. Então veja só, os sinais preliminares, quando Jesus fala de fome, guerra, epidemias, terremotos, que são muito difíceis, angustiosos, que é o que estamos vivendo hoje, Jesus diz que é só o aperitivo, que não é o fim ainda. Quando vides isso, não assusteis. O quê? 63.000 mortos no Brasil não é para assustar? Quase todos os países com a Covid-19, e não é para assustar? Não, não é. Milhões infectados em todo o mundo, colapso econômico sem precedente, rumores de guerra, não é para assustar? Não, por quê? Porque é só o começo, é só um aperitivo. Guarda a tua energia, tem coisa pior vindo. Então, a semelhança de José, estes ainda são tempos de vaca gorda. Eu não posso ir na igreja, liga o YouTube, você vai ver centenas de opções, exposição bíblica, culto online, lives. Eu não posso fazer escola dominical, mas você pode comprar uma biblioteca online, em 3 dias chega na sua casa. Você pode evangelizar pelo celular, você pode orar no seu quarto. Mas isso aqui, Arival, aponta para um período difícil. Irmãos, nós já entramos em uma nova era. O mundo vai entrar em uma nova configuração, em um novo formato. Está tudo sendo preparado. As nossas vidas serão afetadas, a sociedade será afetada, o mundo virtual foi afetado. E nós sabemos que esse império, por mais que às vezes seja sutil, tudo que está acontecendo no mundo tem um ponto de convergência: a igreja. O negócio é para afetar a igreja.
Porque a Bíblia diz que ele se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus e se chama Deus. O que é isso? A igreja. Tolir a liberdade dela, calar ela, ridicularizar, perseguir, humilhar, ultrajar, massacrar, martirizar a igreja. Você está entendendo? Olha os rumores, olha isso aqui. Quem em sã consciência pensou um negócio desse? Quem em sã consciência pensou 4 meses sem congregar? Eu nunca vi isso na minha vida. 4 meses com a igreja fechada. Vocês estão vendo? Mas, entretanto, as vacas magras não chegaram ainda. Ainda estamos nas gordas. Então, qual é a palavra para nós? Conscientes que é o princípio do fim, mas não é o fim. É o princípio das dores, mas ainda não é o parto. E que virá esse dia mau. O que nós temos que fazer? Semelhante à ordem de José. Faraó, nos 7 anos de abundância, ergue celeiros, ergue galpões, e estoca o máximo de trigo, de alimento, de cevada que você puder, porque quando chegar a seca, vocês não serão dizimados. Qual é a ideia? Que nesse tempo de liberdade religiosa, de acesso a material bíblico teológico, de acesso direto a Deus, sem intervenção do Estado, de saúde, juventude, é o tempo de nós nos prepararmos espiritualmente para aquilo que está por vir, para aquilo que vai assolar a igreja do Deus vivo. É tempo de estocarmos em celeiros conhecimento, oração, jejum. É tempo de amadurecermos na fé, robustecer nossa fé, para que quando chegar o dia da perseguição, da privação, da escassez, você se mantenha de pé. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite. Claro, nítido. A insinuância é lógica, clara e simples, cristalina, simples. Está claro isso. É a hora dos celeiros. É a hora do investimento pessoal. E como nós fazemos isso? Eu vou dar aqui 3, 4 princípios para você estocar esses celeiros hoje. Primeira, hoje é tempo de o quê? Até que venha o dia mau, a grande tribulação. Não está dizendo que ela vai vir amanhã, que o anticristo já está na terra, que o fim será depois da manhã, mas sem sombra de dúvida, este é um sinal relevante que não pode ser ignorado. Sem sombra de dúvida, Deus está a chacoalhar a sua igreja e dizer: acorde e desperta. Quando vê a figueira, seus ramos brotam, sabei que está próximo o verão. Assim, quando vides todas essas coisas, sabei que o fim está próximo. Jesus está claro, foi claro nessa analogia. Como eu me preparo? Primeira coisa, enquanto eu tenho liberdade, vaca gorda, celeiro, disposição, acesso a Deus. Primeiro, confirmar minha salvação, minha eleição. A primeira coisa. Irmãos, não se engane. Quando fala: pastor, o senhor faz missões, o senhor faz evangelismo? Faço. Quando? Como? Quando eu sou convidado para pregar na igreja evangélica. Está cheio de crente nominal, cheio de crente não convertido, está cheio de bode entre as ovelhas, joio entre o trigo, virgens nécias entre as prudentes. A primeira coisa, já que está me sendo dado esse ato de misericórdia, esse tempo de liberdade, é o avaliar a autenticidade da minha conversão, a veracidade da minha conversão, porque no dia mau, na provação, na perseguição, os bodes, os falsos crentes não resistirão, eles sucumbirão. Se os próprios escolhidos, Jesus disse, não suportariam se os dias não fossem abreviados, quanto mais os não convertidos. Então, quando você tem tempo, irmão, 2 Coríntios 13:5, examine-se
a si mesmo, para saber se está na fé. Agora não é tempo de buscar, meu irmão, a cirurgia plástica, a viagem para Paris, a troca pelo importado. Nós estamos falando de algo que está em risco, a nossa vida, de algo que está em risco, a nossa salvação. Lembra quando Baruque estava se queixando, o escriba de Jeremias? Ah, Senhor, perdi tudo, não sei o quê. Aí Deus vem, Baruque, estou pronto a destruir a terra, e tu busca grandezas? Não as busque, Baruque. Senhor fazendo um rebuliço no mundo, e o Baruque pensando, nossa, meus jardins suspensos, minha TV de LED com som surround sound, minha viagem para Las Vegas, o Botox, como é que fica? Eu quero que me estiquem para ficar como a Hebe Camargo. E o Senhor acabando com a terra, o Apocalipse começando os flagelos vindo. Não, meu irmão, é a hora de olhar para o espelho da palavra e dizer, meu Senhor, eu preciso ter certeza da minha salvação, se de fato eu sou salvo ou não, enquanto a salvação está disponível, enquanto o nome de Deus pode ser achado, se invocado, enquanto eu tenho acesso ao santo sacro evangelho, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Segunda maneira de estocar nesse tempo difícil, desenvolver sua espiritualidade. O que tem de bebê na fé? Paulo chega aos Coríntios e diz assim, com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque sois meninos, sois carnais. Irmão, um menino, você já viu um menino? Quando tem uma situação de adversidade, de perseguição, o menino é o primeiro que corre, o menino é o que faz lambança, o menino é o que chora, o que grita. Chegou a hora de deixar de ser menino, de desenvolver a espiritualidade, de amadurecer na fé. Há irmãos que nunca leram a Bíblia inteira até hoje, nem na quarentena, nem sequer o Novo Testamento. Há irmãos que não sabem diferenciar que não sabem, estou igual Bolsonaro com essa máscara aqui. Tem irmãos que não sabem orar, não sabem discernir o santo do profano, são levianos. Meu Deus do céu, chegou a hora de sermos crentes sólidos, chegou a hora de sabermos defender a razão da nossa fé, chegou a hora de sabermos lidar contra as tentações, os desejos da carne e o pecado. Chegou a hora de nos posicionarmos no reino. A Bíblia diz que somos um corpo e somos membros do mesmo corpo. Você precisa saber que posição você ocupa no reino, que posição você ocupa no corpo, qual o seu chamado. Antes crescei na graça e no conhecimento. Por quê? Porque se você não se fortalecer, se você não se desenvolver, se você não se robustecer, você também não resistirá no dia mau. A Bíblia diz assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles que vêm, porque vêm os escândalos, naqueles dias muitos hão de se escandalizar. Escandalizar ali é tropeçar, desviar, envergonhar o reino. Agora é a hora de adquirir, meu irmão, nutriente. Agora é hora de Bíblia, doutrina, teologia, joelhos no chão, jejum, pedir para que Deus o encha do Espírito Santo, para que possais suportar no dia mau. Terceira maneira de encher os celeiros, família. Vem cá. Você acha mesmo que a sua família está preparada para aquilo que há de vir? Dá uma olhada nos teus filhos, esposa, casamento, finanças. Como é que esse povo vai resistir à perseguição no ensino fundamental, a perseguição universitária, as ideologias anti-Deus infiltradas no currículo escolar? Como que eles vão resistir uma perseguição se seu filho tem dificuldade para vir num domingo e para ler um salmo? Como é que ele vai resistir o chicote? Família. O que eu costumo dizer nesses tempos? Pastor, pai, presbítero, sacerdote do lar, o marido. Hoje não dá só para ensinar a família, só para discipular a família, só para realizar culto no lar. Hoje ele tem que treinar a família. Ele tem que ser um sargento.
Treine seus filhos para não negar a Cristo. Treine a sua mulher para ser idônea e ter Cristo em alta conta. Treine a sua casa com cultos domésticos diariamente. Mostre para eles que o maior valor deles é a santa palavra de Deus, é o santo culto a Deus, é a santa igreja de Cristo, é o nosso querido Senhor Jesus, e é Deus e a sua glória que devem ser estimadas mais que tudo nessa terra. Enquanto eles têm liberdade, enquanto eles não sofrem bullying, enquanto você pode colocá-los numa escola cristã, enquanto o Estado não separa eles de você, porque se acontecer como aconteceu no Terceiro Reich, se o Estado tomar posse das nossas crianças, dividir maridos de mulher, filhos de pais, irmão, o que vai ser desses meninos? Mas isso já aconteceu na Bíblia. Lembra quem foi tirado dos pais em uma das deportações para a Babilônia? Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram deportados. O dia mau chegou, e aí, Daniel caiu? E decidiu-se no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Olha a convicção, sabe quantos anos ele tinha? De 14 a 16. Como é que um menino dessa idade pode ter tanta convicção e correr o risco de passar pela espada e não negar a fé? Capítulo 2, verso 21 diz: eu, Daniel orando, porque o Deus dos meus pais, está aí a resposta, a instrução que ele recebeu dos pais em Israel foi tão profunda, tão marcante, que lá na Babilônia, ele não rejeitou. Esposas, vós maridos, o que a Bíblia fala? Amai vossas esposas como Cristo amou a si mesmo, quando amou e se entregou pela igreja, a fim de lavá-la pela palavra, para apresentar a igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula. Opa, Cristo amou a igreja e tomou para ele, de tal maneira que ele prepara ela para ela ser apresentada. Apresentada quando? Na sua volta. E ela vai ser apresentada gloriosa. Os maridos têm que preparar as esposas para serem apresentadas para esse momento difícil. O que é a ideia de lavar pela palavra e adornar? É esculpir o caráter da esposa, é discipular a esposa, é ensinar a esposa, é trazer princípios profundos, para que quando chegar o dia mau, a esposa também não negue. Quarto e último, olha aqui, a liberdade está aqui, vaca gorda, acessos online. O culto que está sendo realizado aqui, foi realizado ontem, contenção do contingente máximo da igreja, tem 30% só aqui, máscaras, e a diretriz para realizar o culto, é um sinal que o Estado está dizendo aqui, já entramos, já dominamos uma vez, fique de olhos abertos, estamos aí, vamos fazer outras vezes, vamos interferir na liberdade de vocês. Então isso aqui é uma demonstração poderosa do que está por vir, e nós não podemos ignorar isso, ok? Aí então, vem a quarta maneira de estocar alimento. Prepare a sua igreja. Agora para pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, bispos e qualquer outra coisa estranha que tem aí no meio. Pastor que fica escondendo da igreja. Não, é passar. Nós somos mais que vencedores. Vamos ser cabeça e não cauda. Deus vai tomar essa nação, vai dar para nós. Vai pôr 11 ministros evangélicos no STF. Que conversa é essa? Conscientize a sua igreja da realidade. Jerusalém vai até ser edificada, todavia, em tempos angustiosos. Prepare a sua igreja. Diga para ela, sim, há promessas de Deus para nós, há bênçãos de Deus para nós, mas estamos vivendo, sabe que texto que eu meditei, Arival? Veja só.
os crentes têm uma dificuldade danada de lidar com sofrimento, com morte, com perda, com desemprego, com tudo que é ruim, como se isso não tivesse na Bíblia. Há um repúdio pelo sofrimento, um repúdio pela dor da parte da igreja que é inexplicável. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Agora não é o tempo de rir, agora é o tempo de sofrer. É um tempo que não adianta querer rir, não adianta, é um tempo determinado por Deus, uma fase que convém passarmos. O evangelho não se limita a só bênção, gargalhadas, há tempo de chorar, e agora é o tempo de chorar. Vocês não entenderam? Agora é um tempo de luto, é um tempo de dor, é um tempo de escassez. Temos que respeitar as estações. E esta é uma estação negra, escura, prevista pela Bíblia. Vai chegar o tempo de rir de novo? Vai, mas ele ainda não chegou. Então curta, explore, meu irmão, esse tempo de chorar. Prepare a igreja. Como? Invista nela, exposições bíblicas, conferências, programação online, material, treinamento, pequenos grupos, treinamento de pais, treinamento de maridos, treinamento de esposas, treinamento de jovens. Vamos fazer uma igreja robusta, sem lero-lero, sem aguinha com açúcar, sem, meu irmão, doutrina, Bíblia, meu irmão. E a igreja está pronta para passar isso. Entendeu? Então veja só, agora é os 7 anos de vaca gorda. Como é que o senhor sabe? Quando virdes todas essas coisas, não é o fim, é só o princípio das dores. Então entre o princípio, a primeira contração e o parto, às vezes dá 12 horas, dá até 24 horas. Agora, para que tem a contração, Orival? Para que tem presbítero? Mulher está lavando as louças, barrigudinha, tem a primeira contração. Vai nascer aquela hora? Não. Primeira coisa, a mulher sabe, eu tenho certeza que agora nasce. Mas não vai nascer naquela hora, vai demorar um tempo. Segundo, a contração serve para quê? Para a mulher se preparar para o parto. Quando ela sente a contração, primeira coisa, liga para o marido. Agenda com o obstetra. Olha, eu estou sentindo contração. Prepara o enxovalzinho, roupa de troca. Comunica a família. Vai fazer o trabalho de parto, o antibiótico, aquela coisa toda. Para então, quando o parto vir, todo o cenário está preparado. E essa mulher não é pega de surpresa e perde o filho e ela mesma morre no parto. Jesus está dizendo o que, criaturas? Esse coronavírus, esse negócio que nós estamos vivendo inexplicado, que angustia até os ossos, é um sinal feito para a igreja se preparar para o que vai vir aí. Vamos nos preparar. Agora é hora de gastar dinheiro com o shopping, abrir e torrar tudo? Não. Poupa. Agora é hora de brigar por causa de coisa fútil, inútil, estúpida? Não. Agora é hora de valorizar os princípios espirituais. Se preparar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que essa palavra é profética. Por que o Brasil sentiu mais que muitas nações? Porque nosso país nunca experimentou uma guerra de verdade. O nosso país nunca experimentou tragédias naturais como nos outros países, enchentes de âmbito nacional, furacões, tufões. Deus privou nossa nação dessas coisas. Então, quando vem a menor delas, nós não sabemos passar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos nos preparar para que quando essas coisas vierem,
nós não sejamos uma igreja mimada, indefesa, uma igreja imatura, acovardada. Não, vamos fazer como os mártires do Coliseu. E eu termino dando esse testemunho de Inácio de Antioquia. Se você quer saber dele, leia as 7 cartas de Inácio, um dos pais da igreja. Foi condenado à morte por ser cristão, a ser comido pelos leões no Coliseu, escoltado da sua região, de navio até Roma para ser executado no Coliseu. Chega aos ouvidos dele que muitos dos seus discípulos de Roma estavam trabalhando junto ao Senado para livrar ele da morte. É que Justino, nas suas cartas que escreve nesse barco, na viagem de ida para Roma para ser executado, e uma delas escreve assim, para os seus discípulos: por que vocês me molestam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus, me deixem ser feito pão puro de Deus nos dentes dos leões. E acrescentou, e tem mais, se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco. Porque acontecia dos leões não comer, ficava intimidado, não estava com muita fome, e não dava certo o martírio. Inácio, sabendo disso, se eu encontrar as feras com pouca avidez, eu dou tapa na cara, deixa eu ser martirizado. E foi martirizado no Coliseu, pelos leões. Não estamos precisando de uma meia dúzia de Inácio hoje na igreja, meia dúzia, crente com medo de morrer. Onde que a gente vai parar com isso? Meu Deus, morrer deveria ser a coisa mais... Você que nunca viajou, meu irmão, nunca saiu do seu estado, você já ia para outra galáxia, você vai para o céu. Tem um irmão nosso da igreja, morreu um pulinho para a vida, morreu um pulinho para o céu, morrer está com Cristo, gente. Eis que vem dias maus, enquanto eles não chegaram, vamos preparar, avaliar nossa conversão, desenvolver nossa espiritualidade, treinar nossa família, e preparar a nossa igreja para os tempos que virão. Amém?